receita de hoje é de um pão que só pelo nome já dá para saber que é uma delícia. O nome desse pão é pão algodão. Levinho, levinho, fofinho, fofinho, uma delícia. E então, vamos para a cozinha? Então pega aí, 3 xícaras de farinha de trigo. Essa aqui é a farinha comum, sabe a farinha que você usa para fazer bolo? Então é essa, tá, gente? E ela não tem fermento. Então vamos lá, 3 xícaras de farinha de trigo. 1 colher de sopa de fermento biológico seco. E 4 colheres de sopa de açúcar. Primeiro, vou misturar esses 3 ingredientes. Depois eu vou fazer um buraquinho bem aqui no meio, assim, olha. Levando a farinha para os lados, porque eu vou colocar aqui 1 xícara de água. Essa água está em temperatura ambiente, só não usa água gelada. 5 colheres de sopa de óleo. 1 colher de chá de sal. E aqui eu tenho um ovo que eu vou só bater bem rapidinho. E agora vamos misturar um pouquinho aqui com o batedor. E agora não tem jeito, minha gente, tem que colocar a mão na massa e misturar bem até ela ficar bem lisinha. Aqui eu já misturei bem a primeira parte de farinha de trigo e olha como a massa está bem molinha, mas a farinha também já não aparece mais aqui. Então eu vou colocar mais meia xícara de farinha de trigo, mas eu vou colocar assim, ó, vou colocar metade dessa meia xícara agora, vou misturar e depois eu coloco o restante de farinha. Eu vou fazer isso porque às vezes, dependendo do tamanho do seu ovo ou de como você mediu seus ingredientes, pode dar diferença nessa quantidade de farinha. Então, é importante ir colocando a farinha aos poucos. Eu coloquei aqui, ó, um pouquinho daquela farinha, a massa está bem mole, então eu vou colocar o restante de farinha. Então, para essa receita, eu vou usar 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Pode acontecer de aí na sua casa que 3 xícaras e meia ainda seja pouco. Então, daí você pode colocar mais um pouquinho de farinha. A farinha quase já não aparece mais nessa massa, então é hora de sovar um pouquinho. Eu vou sovar essa massa por mais ou menos 2 minutos. Se estiver grudando demais, você pode colocar um pouquinho de farinha na mesa e ir sovando a massa. Aqui eu sovei minha massa por mais ou menos 2 minutos. Mas olha como é uma massa que continua grudando. Então, tá grudando demais, impossível de mexer nessa massa. Aí você coloca um pouquinho de farinha, só vai polvilhando, sabe? Um pouquinho de farinha na mesa e vai trabalhando com a massa. Mas ela tem que ficar assim mesmo, ó. Grudando, molinha. Assim é que o pão vai ficar bem levinho. Eu sei que a gente fica morrendo de vontade de colocar farinha para essa massa ficar firme, mas ela não fica, é assim, tá, gente, ó? E olha como é macia. É uma massa gostosa mesmo de trabalhar. Então agora, essa massa precisa descansar por pelo menos 30 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa já se passou um pouco mais de 40 minutos e a massa cresceu bastante. Olha como ela ficou bem bonita. Mas precisa tirar o ar da massa e é só puxar com as pontas dos dedos. Vai puxando a massa de um lado para o outro, até tirar todo o ar que se formou dentro dela. Pega um pouquinho de farinha de trigo, coloca sobre a mesa. Pega a massa e abre, formando um retângulo bem grande. Olha como é uma massa bem fácil de abrir, é uma massa molinha, macia. Aqui eu já abri a massa e eu não abri tão fininha, mas se você
quiser deixar mais fina, mas lembra que é uma massa mais mole. Se for passar no cilindro, não dá. Se for abrir muito fina, ela pode rasgar. É só esticar a massa um pouquinho e depois enrolar como se fosse um caracol. Então eu vou fechar bem o comecinho da massa, depois vai enrolando. Vai enrolando, esticando um pouquinho para trás, só para deixar a massa retinha e vai acertando. Mas se você já faz pão caseiro, não tem erro, faz do seu jeito que vai dar certo. Aqui o finalzinho da massa eu vou esticar um pouquinho. E depois aqui é só fechar até o final. Nesse finalzinho é bom que ele fique mais fininho do que o restante da massa, assim dá um acabamento melhor. Vou pôr a pontinha aqui pra dentro assim. E pronto. Agora é só colocar em uma forma. Eu já untei a minha forma com bastante manteiga e farinha de trigo. E eu vou usar essa forma para pão de forma que é bem grande. Essa forma tem 32 centímetros de largura, de comprimento, tem 12 de largura e 10 de altura. Então é uma forma bem grande, dá um pão bem grande. E não esquece, tá? Eu untei com manteiga e farinha de trigo. E agora é só colocar a massa na forma. Ajeita bem direitinho e deixa descansar por mais 20 a 30 minutos. Ela precisa dobrar de tamanho mais uma vez. Então daqui a pouquinho eu volto. Aqui em casa já se passou um pouquinho mais de 30 minutos e olha como o pão cresceu bastante. Como eu disse pra vocês, a minha forma é bem grande, ela é comprida. Então se você for fazer em forma de pão de forma menor, dá pra fazer 2 pães. Agora, para dar brilho a essa massa, eu vou pegar aqui uma gema com 2 colheres de leite bem gelado. E é só misturar bem esses 2 ingredientes. Se você não quiser usar essa gema com leite, não precisa, é opcional, tá? Ela só vai dar brilho e deixar o pão mais bonito. Mas se não quiser, não precisa. E agora é bem fácil, é só passar por cima de toda a massa, delicadamente. Não aperte o pincel, senão você pode estragar o seu pão. Então é só ir passando aqui por cima. Já passei toda a gema por cima da massa do pão e agora eu vou fazer um detalhe para deixar ele bem bonito. Com a ajuda de uma faquinha eu vou fazer cortes em cima da massa do pão. Só não pode apertar essa faca ou a faquinha que você for usar aí, senão afunda a massa. Então é só por cima com bastante cuidado. Prontinho, agora é só levar para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus. E o pão já ficou pronto aqui em casa. Esse pão assou em 40 minutos. E olha que pãozão de respeito, minha gente. Levinho, ó. Nossa, que pão bonito, hein? Eu acho que vale a pena você fazer esse pão aí na sua casa também. Agora só falta tirar ele da forma, passar uma manteiguinha assim, enquanto tá meio... ainda tá morninho, sabe? Fazer um cafezinho daquele que a gente gosta. E ser feliz. Ó, vou torcer pra você fazer esse pão aí, pra você gostar também da receita. Depois você vem me contar se você gostou. Se você não gostou, também me conta, que eu gosto de saber a opinião de vocês. Se quiser mandar foto, é lá no Instagram, @gordicesdateca. E aí, gente, vou cortar meu pãozinho. Beijo no coração, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada pra todo mundo que sempre tá comigo aqui, que tá comigo nas outras redes também, que tá sempre pertinho de mim. Gratidão, viu? Agora eu espero vocês no próximo vídeo. Vamos ver como ficou esse pãozinho por dentro.